Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor. Exclusivamente projetos sociais, aqueles que estão legalizados e aqueles que não estão legalizados. E o nosso foco aqui é fazer com que vocês aprendam a captar recursos e façam o verdadeiro impacto social. E hoje nós vamos responder aquela bela pergunta, nem responder na verdade, é fazer vocês botar aquela pulguinha atrás da orelha de vocês e vocês vai estar escutando aqui, vendo o que a gente vai estar falando aqui, né, ouvindo, né, do que a gente está falando, e vocês vão pensar, será que eu estou agindo assim? Será que eu não estou agindo? Será que está faltando alguma coisa? Será que o que ela está falando? É isso que acontece no nosso projeto? Essa é a questão de hoje com a nossa live, mais um episódio do Madeira Social, com a live, com o tema, né, com o tema, por que o meu projeto não cresce? E a questão aquela questão é crescimento. O crescimento, na verdade, ele é uma coisa que depende da forma como a gente está vendo, essa é a verdade. Por que da forma como a gente está vendo, Débora? Qual é o nosso objetivo? Entendeu? A gente tem que pensar que a gente traça metas, a gente traça objetivos, e a gente faz aquela questão de crescimento, depende de quando você vê. Você pode falar que o teu crescimento é atender 300 crianças. Você pode falar que o seu crescimento é ter um valor X na conta da instituição. Você pode falar que o seu crescimento é ter um valor X, ter uma quantidade de gente atendendo, né, as crianças ou os idosos, os seus beneficiários, ou também o meu foco é ter tantos funcionários, o meu foco é... Depende, então vai da perspectiva de cada um. Por isso que eu falo que o crescimento depende de cada um. Eu não vou falar do crescimento, tipo, eu quero ser uma grande instituição, e essa grande instituição eu quero chegar a um Greenpeace. É o meu foco. Entendeu? Mas o meu foco também pode ser, não, eu não quero ser um Greenpeace, mas eu quero pelo menos pagar as minhas contas numa boa. Entendeu? Então, o crescimento vai de cada um, vai da perspectiva de cada instituição. Por isso que eu vou falar aqui do crescimento num ponto onde você sabe qual é o seu crescimento. Você sabe aonde você quer chegar. Então, é muito importante, antes da gente começar a nossa live, eu dar um recadinho para vocês. Um recadinho que vai ter que deixar aí bem colocadinha aí bem na mente de vocês, na questão de a gente tem que se comparar com a gente. Nós, o Projeto X. Eu não tenho que me comparar com o Greenpeace, eu não tenho que me comparar com os Médicos Sem Fronteiras, eu não tenho que me comparar com não sei quem lá. Eu não me comparo com grandes instituições, porque se eu for me comparar com grandes instituições, eu vou ficar arrasada, porque o meu projeto é pequenininho. O meu projeto é muito pequeno. E se eu me comparar com aquele projeto, eu vou falar, cara, eu nunca vou ser assim. O meu projeto é uma porcaria, e que não sei o que lá, ninguém gosta de mim, ninguém gosta do meu beneficiário, Então a gente não se compara com ninguém. A gente se compara com a gente. Por isso que é importante a gente saber como está o projeto. Por isso que quando a gente falou aqui sobre relatório de atividade, a gente identifica o que foi feito antes, 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. A gente sabe como está o processo, o crescimento da instituição. Se eu atendia 10 crianças, hoje eu atendo 20, isso é um crescimento legal. Se antes eu tinha 10 pessoas que contribuíam mensalmente com o projeto e hoje tem 15, isso é um crescimento muito bom. Mas a diferença é, a gente não sabe disso. E aí a gente quer comparar com fulano que começou junto com a gente. Fulano começou junto com a gente, ele já está lá atendendo 300 pessoas, eu ainda estou atendendo 15. E aí, essa é a questão do crescimento que a gente vai fazer aqui. Se você está se comparando com aquela pessoa, ou você está se comparando com você e você está vendo que o projeto não está crescendo, não está desenvolvendo do jeito que vocês queriam, por isso que eu falo do jeito que vocês queriam. Por que eu estou falando do jeito que vocês queriam, Débora? Porque a gente está falando de nós, equipe, e ao mesmo tempo eu estou falando de vocês aí, cada pessoa que está aqui escutando a gente. Então a questão é, como é a questão? Como eu estou me vendo? O que eu estou vendo do projeto que eu estou participando? E qual o crescimento que eu quero oficialmente para ele? Sem me comparar com ninguém. Porque, como eu disse, se eu me comparar com as pessoas, eu vou ter um treco, vou ficar depressivo e o projeto nunca vai crescer. Porque eu estou querendo chegar a um patamar que aquela pessoa, ela se esforçou para estar onde ela está. Ela viu, ela planejou, ela desenvolveu, ela focou em algo e ela foi crescendo aos passinho de cada vez, subindo cada degrauzinho. E aí a gente normalmente não vê isso. A gente pensa assim, teve sorte, teve um padrinho, teve não sei quem. A gente sempre fala assim, não foi a pessoa, não foi a equipe, foi alguém de fora que fez com que eles crescessem. E a verdade não é essa, gente. O projeto só cresce com quem está dentro. É quem está dentro que vai pesquisar,
que vai ver, que vai fazer as estratégias, que vai avaliar, que vai monitorar, que vai ver os indicadores, as metas, é quem está dentro. É quem está dentro que faz o projeto crescer. E se ele não, quem não está dentro não está vendo isso e não acha isso legal, o projeto não cresce. Então não pensa que são os padrinhos, são as pessoas que estão ali contribuindo para o projeto crescer. E a gente tem que prestar atenção nesse ponto, ok? Então vamos começar aqui, depois de botar essa pulga aí atrás da orelha de vocês, a gente vai começar oficialmente. Deixa eu dar bom dia para vocês. Bom dia, Paty. Bom dia, Denise. Associação Conquista Social agradece. Eu que agradeço a sua presença, Denise. Bom dia, Norma. Bom dia aqui a Gláucia. Então vamos começar. Então, por que eu disse sobre crescimento de projeto? Gente, a gente, como eu disse, a gente vê o projeto e a gente não vê o projeto crescer. Então, antes da gente pensar em crescimento do projeto, a gente tem que analisar como tá, como a gente quer estar. Qual é a nossa visão? A gente fala assim, qual é a visão do projeto? A gente normalmente fala, eu quero ser uma grande instituição. Tá, legal. Mas como você quer chegar lá? Essa é a pergunta. Você quer ser uma grande instituição, mas como você quer chegar lá? E aí, eu fui, como eu disse, eu trabalho com projetos sociais. Eu passei 1 ano, 2 anos praticamente aí desenvolvendo, entendendo tudo que está acontecendo. E ano passado foi um ano que eu parei e falei, gente, eu tenho que entender por que eu conheço alguns projetos e 2 dos projetos que eu conheço vieram a fechar. Por que aconteceu isso? E aí eu parei, gente, parei para pensar e pesquisar essa situação. E eu fui pesquisando. Fiquei praticamente 1 ano aí de pesquisadora. Bom, eu sou do Instituto Brasileiro de Aliança Social, Ambiental, Cultura, Abraço. Ah, legal, Gláucia. E da onde que é, Gláucia? Gente, fala de onde vocês são também, porque vocês falam assim, eu sou não sei da onde, eu sou do Rio de Janeiro, então normalmente eu não sei aonde estão os lugares. Então assim, vocês falam, eu sou do São Paulo, sou do Rio, sou não sei, pode botar o projeto de vocês e fala de onde é que vocês são, dos estados, né? E outra coisa, gente, se vocês quiserem chegar e falar, gente, vamos fazer uma live aí falando do projeto de vocês, o foco aqui é falar quem são vocês, o que vocês passam, conta também pra gente, é muito importante esse tipo de coisa, para vocês também estarem interagindo aqui, conversando, saber um pouquinho cada um do seu projeto, tá? O espaço está aberto para a gente estar fazendo isso, tá? Então não fiquem com vergonha, bota aí, Débora, vamos fazer uma live aqui, eu quero falar do meu projeto, quero falar da minha necessidade, quero tirar dúvida, isso é importante pra gente, porque esse é o nosso foco, ok? Sou de São Paulo, Zona Norte, legal. Estarei em São Paulo no final do ano, gente. Então, se vocês quiserem, pode me convidar que eu dou um rolê no projeto de vocês, hein? Então, assim, vamos voltar aqui. Já fiz o meu convite para ir no projeto de vocês, que isso é importante, conhecer mais projetos. E aí, ano passado, eu parei e fiquei realmente de pesquisadora, gente. Eu fui em vários projetos, analisei grandes projetos, estudei grandes projetos, estudei pequenos projetos, estudei médios projetos, e aí eu fui entendendo um pouquinho sobre projetos. E aí eu comecei a analisar uns pontos de por que o projeto não cresce, e eu fui analisar alguns projetos de por que esses projetos crescem. Aqui no Rio de Janeiro, gente, como eu falei, eu estou no Rio de Janeiro. Eu conheço 2 instituições que vocês também devem conhecer, e não é sentido de conhecer, aprofundar lá, não é assim, tá, gente? Eu conheço assim, conheço uma assistente social desse projeto, pesquisei o projeto na internet, é nessa questão. Então, assim, fui em alguns projetos realmente, olhei como é o projeto, esse tipo de coisa. Conheço o projeto, como eu falei, não ir realmente chegar dentro do projeto, mas saber, conversar com algumas pessoas dentro do projeto, conhecer voluntários do projeto, eu fui fazer essas coisas, fazer a pesquisa de campo. Aí eu fiquei vendo algumas questões. Gente, tem aqui um projeto no Rio de Janeiro, que é um projeto bem legal, bom dia, José, que ele trabalha com crianças, a gente tem aqui até perto de onde eu trabalhava, que é o Saúde Criança. E aí eu fui pesquisar, só dei um ponto para vocês, vou retornar aqui, e por que eu fui pesquisar esses projetos. A gente tem a questão de criar um projeto, tem a necessidade, a visão, aquele sonho de criar um projeto. E eu gosto de dizer para vocês que projeto social, você legalizando, virando uma associação, virando uma fundação, parte religiosa, uma cooperativa social, normalmente vem de um sonho de uma pessoa. E esse sonho, esse sonho agrega outras pessoas para que esse sonho se realize. Então, só nesse contexto eu digo que todos os livros que vocês forem ver, não está nessas palavras, porque as palavras são minhas, mas o contexto é esse. Um projeto social, uma ONG, hoje uma OSC,
ela surge, tá? Através da união de pessoas com os mesmos objetivos, que é em prol social ou comunitário, ok? Então, o que eu falei aqui? União de pessoas, todo mundo com o mesmo objetivo e tem que estar direcionado à sociedade, ok? Ou uma comunidade, mas tudo social, sociedade. E aí, a pessoa, normalmente, o que eu vi em alguns projetos que eu fui presencialmente mesmo, eu vi o problema muito grande de eu criei o projeto, eu sou a fundadora, é o meu projeto. E essa questão, existe os dungos. Os dungos são os donos da ONG. ONG não tem dono, mãe. E minha mãe falou de mim. Sentiu, né? ONG não tem dono, mãe. Vou voltar aqui. ONG não tem dono, gente. Um projeto social não tem dono. Um projeto social é da sociedade. Porque foi feito por pessoas. Quando você legaliza um projeto, ele tem responsáveis legais, mas não tem donos. É aquela questão, você fez o seu estatuto, no seu estatuto está dizendo quanto tempo que vai ser o período dessa pessoa ficar como responsável legal. 2, 3, 4, 5 anos. Um estatuto. Mas, porém, todavia, tem gente que não sai do poder. Fica lá, eu criei e eu vou ser presidente eternamente. Vai entrar, vai sair gente, mas eu vou ser presidente. E aí eu fui analisar essas questões. E aí eu passei por alguns projetos, como eu falei, alguns projetos. Eu vi projetos que realmente criou, foi o seu presidente, foi o seu idealizador, junto com outras pessoas, foram lá e criaram o projeto, e ele é presidente eternamente. Só que esse eternamente é eternamente positivamente e tem o eternamente negativamente. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando de crescimento. Positivamente é a pessoa que fala, gente, eu criei o projeto, meu sonho é esse, vocês estão aqui agregando valor e eu estou aqui com uma responsabilidade de ser responsável pelo projeto. Eu não estou dizendo que eu vou mandar em nada. Eu tenho uma equipe que vai fazer com que a gente cresça cada vez mais. E daqui a 2 anos, 3 anos, a gente vai fazer uma eleição e a gente vai ver como fica, se eu vou ficar ou se outra pessoa vai ficar. E essas pessoas, normalmente, que falam, eu vou ficar, elas continuam no projeto porque as próprias pessoas da instituição colocam ela novamente como presidente. E aí eu conheci projetos assim. Então, a gente tem alguns projetos, como eu falei, a gente tem aí, exemplo, saúde de criança, a gente tem normalmente, sempre está ali, muito perto do projeto, é o Viva Cazuza. Exemplos, tá, gente? Que são pessoas que idealizaram o projeto, que normalmente estão ali na presidência do projeto, mas são pessoas que são abertas para agregar. E eu não estou dizendo no sentido de, gente, eu conheço muito pouco desses projetos. Eu falei com pessoas que estão ali como voluntárias ou como funcionárias dessas instituições. Claro que todo projeto tem as suas briguinhas, né? Tem aquela questão, não pensa assim, mas é aquela questão, não pensa assim, mas eu quero um objetivo único. A gente quer fazer isso, a gente quer o bem desses beneficiários. E essa é a questão. A pessoa está ali e ela está trazendo pessoas para agregar o projeto e ela escuta as pessoas. Como eu disse, ela quer que o projeto cresça, ela quer fazer a diferença, ela quer que aquele sonho cresça cada vez mais. Então, normalmente, ela não abafa, dizendo, eu manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque foi eu que fiz. O projeto é meu, a ideia foi minha. Não tem isso. Ela falou, cara, eu quero vocês aqui. Vai ter gente, claro, que vai entrar no projeto e vai sair. Mas o projeto está crescendo. O projeto tem uma visibilidade, tem pessoas que querem ajudar, e o projeto está aí. Débora, você falou de um projeto aí que é de um artista, que não sei o que. Gente, eu estou dando um exemplo. Porque a gente tem alguns projetos aí que também veio de artista e acabou. E a questão é gestão. A gente está falando aqui de gestão. E a questão do não deu muito certo. O do não deu muito certo é essa questão. Eu mando, foi eu que fiz, a ideia foi minha, se você gostar, fica, se você não gostar, vai embora. E aí o projeto faz o quê? Tem uma grande evasão de pessoas. Porque aquela pessoa acha que o projeto é dela. Porque a ideia foi dela. Mas a questão, gente, é igual quando a gente tem uma empresa. Eu vou pensar do lado do empresa, como eu digo, do lado real. O mundo paralelo é o projeto social, para quem não sabe, quando eu falo aqui, e o mundo real, é o mundo que a gente vive. E eu gosto sempre de trazer exemplos do mundo real para a gente pensar num paralelo que a gente às vezes não faz ali no paralelo. Questão de mundo real. Quando uma pessoa vai criar uma empresa,
ela fala, cara, eu vou criar uma empresa, eu posso ser um empreendedor e ir sozinho, como eu também posso ser um empreendedor e ir com uma dupla. Ser uma dupla. A gente sabe aí que até quem é MEI, normalmente pode contratar um funcionário, esse tipo de coisa. Às vezes, o próprio MEI faz, cara, eu tive a ideia e eu vou contratar aquele meu parceiro que vai ser tipo meu sócio. Tem gente que faz esse tipo de coisa. Tem gente que cria uma empresa mesmo, um CNPJ, e fala, meio a meio, eu vou com a ideia, você vai com dinheiro. Já repararam que tem essas coisas? Eu vou com a ideia e o cara vai com dinheiro. O outro, eu vou com a ideia, eu vou com dinheiro e você vai com a ideia. Tem essas questões, aí a gente faz o quê? Aquela parceria. A gente junta o útil com o agradável. Só que muitas das empresas acabam fazendo o quê? Acabando. Porque o cara que tá com a ideia, ele acha assim, olha só, a ideia foi minha. O outro fala assim, mas o dinheiro é meu. Cara, ou a gente trabalha em equipe, a gente vai pensar junto para a gente evoluir, ou vai acabar a brincadeira aqui. Aí faz o quê? Acaba a brincadeira ali. E é o que acontece em projeto social, gente. A diferença é que não tem dinheiro. A diferença é apenas pessoas com os mesmos objetivos. Mas eu gosto de dizer para as pessoas o que não falta são projetos sociais, gente. A gente nunca pensou nisso. Mas se a gente for dar uma olhadinha lá no IPEA, que eu sempre já falei para vocês darem uma olhada, sempre estarem conectados, se vocês forem dar uma olhada no IPEA, o IPEA diz que tem hoje 790 organizações da sociedade civil espalhadas pelo Brasil. E aí eu vou falar o quê? Eu, Débora, com o meu projeto, Instituto Débora Quero Ser Feliz, vou falar que eu sou a menina da cocada preta, quer ficar, fica, se não quer, vaza. Meu projeto é o melhor. Olha o que a gente faz. Você que não está muito adequada e que não sei... Para que eu vou criar picuinha, gente? O que acontece? Porque eu criei o projeto? Gente, muitas das pessoas que criam um projeto ficam quando criaram o projeto. E aí vem o primeiro ponto do erro de um projeto não crescer. As pessoas não evoluem. As pessoas ficam paradas no tempo. Ah, quando eu criei o projeto, ele fazia isso, isso, isso. E as pessoas queriam assim. Gente, parada no tempo. O projeto já tem 30 anos e a pessoa ainda está parada quando ela criou o projeto. Aí aquela questão, ela ainda está parada quando ela criou o projeto. Porque ela fala o tempo todo que ela criou, ela é dona. O projeto foi feito por ela. E foi numa vez que eu fui num projeto assim. Ano passado eu fui num projeto desse jeito, que tanto que eu falei para a pessoa, fiquei tão chateada com a situação que eu falei, cara, eu fui chamada, a assistente social me convidou para ir no local, para falar com a presidente, para abrir um pouco a mente da presidente, mostrar qual era a realidade atual, que se continuasse assim o projeto não ia dar certo. E me chamou para ir fazer lá aqui, meu trabalho, né? E ela falou assim, não, Débora, vai que você tá colaborando com alguns projetos aí, você vai, a gente não tem muito recurso, a gente vai lá. Eu falei, não, tudo bem, de boa. Eu tô fazendo minha pesquisa de campo aí, tô entendendo a situação, não tem problema não. A gente faz o trabalho, mas se o trabalho for muito pesado, e se eu for muito na instituição, eu vou começar a cobrar, porque a gente precisa se locomover, né? Essas questões. Ela, não, tudo bem, vamos lá. E aí eu fui no projeto. E cheguei lá no projeto, gente, como eu falei, não é questão que a gente até conversou aqui numa das aulas passadas, não é canudo, não é nada. Olha só o papo que a gente teve. Ela criou o projeto há 30 anos atrás, o projeto cresceu, mas aquela questão cresceu, mas ao mesmo tempo ele teve aquele crescimento, começou mais ou menos, aí fez aquele pico, depois afundou de novo, e acontece o quê, gente? A gente está no século XXI. Ou você vai junto com as novas visão de mundo, e aquela questão sempre está mudando, gente. O mundo está mudando o tempo todo. A gente dorme e acorda de outro jeito. O mundo está mudando. E aquela coisa, hoje a gente fala de inovação o tempo todo. E ao mesmo tempo que a gente às vezes inova algo que já existia, é aquela pequena melhoria. É inovação. E essa é a questão dentro do projeto. A gente não pode ficar parado como um projeto há 5, 10, 20, 30 anos. E com a mentalidade de uma pessoa só dizendo que ela criou o projeto. Por isso que eu sempre falo, equipe, gente. Pessoas que pensam de forma diferente, que vê o mundo de forma diferente, isso é maravilhoso. Isso é ótimo, porque ela vai estar vendo algo que eu não estou vendo. Mas, ao mesmo tempo, para que isso aconteça, eu tenho que ser aberto. Eu tenho que entender o que ela está falando. E, ao mesmo tempo, desse entendimento, é a gente saber falar. Não impor o que eu estou vendo. Diferente também, se a gente prestar atenção. Olha só, Débora, é isso, eu estou vendo desse jeito, olha só os dados estatísticos. Isso é como você fala.
Porque tem aquela questão, tem gente que não consegue sair do seu quadrado. E eu entendo isso, gente, como a questão dessa pessoa que eu fui lá. E aí eu falei, olha, aconteceu assim, tem que ver assim. Há 30 anos atrás era de uma forma, as pessoas pensavam de formas diferentes. Hoje nós temos a tecnologia, precisa de visibilidade, seu projeto não tem visibilidade. Aí comecei a falar lá com ela. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, quem é você para falar alguma coisa? Olha, gente, eu não suporto quando a pessoa faz isso. A gente tá ali para ajudar, para colaborar, e a pessoa chega assim, quem é você para falar alguma coisa? Você estudou mesmo? Ai, gente, não me faça isso. E aí a pessoa falou, quem é você para falar isso? Você estudou? Aí eu falei, cara, eu não gosto de ficar falando, gente, eu tenho canudo X, Y, eu tenho 50 canudos, tá, gente? 30 mil cursos e mais formação, uns 20 canudos, tá? E eu não gosto de ficar falando isso, gente, porque como eu falei aqui da outra vez, não é o que você aprendeu na faculdade que vai fazer o seu projeto ser fera, sinistro, ter sucesso. Não é. O que você aprendeu na faculdade, o que você aprendeu na pós-graduação, é um pingo. Porque a realidade é totalmente diferente, gente. Você usa algumas coisas. Você não vai usar tudo. A diferença é, se você for assistente social, é diferente, gente. Você aprendeu uma coisa e você vai aplicar aquilo dentro do projeto. Se você é um empresário, ou você fez, sei lá, pedagogia, ou não sei o que lá que você fez, você vai usar uma parte também, porque a realidade não é essa. Eu contei aqui para você, gente. Fiz pedagogia, fiz o normal superior, depois eu fiz pedagogia para complementar. Cara, quando eu cheguei numa sala de aula, o aluno xingando o outro, a criança saiu toda cagada, a outra... gente, eu falei, gente, não foi isso que eu aprendi na sala de aula, não. Eu não aprendi isso. É a realidade. Eu aprendi que eu não podia passar remédio assim, não podia ser assim, você tinha que perguntar, e não aquilo. A criança sair toda cagadinha lá, correndo, eu falei, ai, que nojo! O outro tava ali correndo, machucou o braço todo, tava lá sangrando, eu fiquei, ai meu Deus, quando eu fui ver, era um machucadinho pequenininho. Ele não ensinou isso. Eu aprendi na prática. Essa é a questão. Então não tem canudo nessas histórias. A gente só leva o canudo para determinadas coisas. É aquela coisa, você é assistente social, você aprendeu uma coisa que você vai trabalhar dentro de um projeto social, mas você vai fazer algumas modificações para aquela realidade. Você não vai usar tudo. E você vai fazer vai modificar para aquilo. Se você aprendeu, sei lá, de engenharia, vou usar no meu projeto social. Se tu fizer um projeto trabalhando com engenharia, alguma coisa, tu vai até usar. Mas aquela coisa, você vai modificar. É a mesma coisa. Gente, trabalho com pedagogia é diferente de trabalhar numa escola particular, é diferente de trabalhar numa comunidade, é diferente. Por que é diferente, Débora? A gente tem que ver quem é o nosso público. A forma como a gente vai ensinar, a forma como a gente vai trabalhar, tudo é pedagogia. Mas como eu vou trabalhar com essas crianças, com esses jovens, com esses idosos, vai ser diferente. São públicos diferentes. Apesar de todos ser pessoas, mas cada um gosta de um tipo de coisa. É assim. A gente vai adaptar as coisas. E projeto é a mesma coisa. E foi o que aconteceu lá com essa pessoa. Ela foi lá e reclamou, brigou e falou, olha só, eu tenho 30 anos de projeto. O meu projeto tem 30 anos e você? Quantos anos você tem? Aí eu falei, vou fazer 35. Você quer falar alguma coisa para mim? Que tem 70 anos, tem história. Eu falei, não, a senhora está certíssima. Quem sou eu para falar alguma coisa da sua história, da sua experiência? Experiência é tudo. Mas o problema todo é que a gente tem que melhorar. Porque a senhora tem 30 anos de experiência dentro de projeto social, os outros que a senhora está falando, mas por que o projeto não está evoluindo? Aí eu trouxe a minha expertise aqui para colaborar com a senhora. Vamos ver. Não, acho que não precisa nada disso, não. Falei, tudo bem. Tirei a minha ignorância, a minha incapacidade, porque foi ela que falou. Falei, tudo bem, fui embora. Aí a menina que me chamou, Débora, fica assim, não. Eu falei, não, de boa. Eu acho que os projetos crescem, gente. É verdade, é a minha concepção. Os projetos crescem de verdade quando as pessoas elas são capazes de ser humildes. Gente, isso é muito importante. Humildade. E falar, gente, não está dando certo, realmente eu preciso de colaboração, eu queria melhorar, a gente não está vendo que está progredindo. Só que o problema todo a gente não tem nem dados para comparar que o negócio não está evoluindo. E aí foi o que aconteceu. Eu queria explicar, mas ela não deixou. E aí depois aconteceu o quê? Acho que a assistente social, o pessoal que estava na reunião foi falando, mostrando algumas coisas lá. Aí quase um mês depois ela ligou. Olha, Débora, você tem como vir aqui porque a gente conversou, que não sei o que lá. Aquela coisa, né? Deu o coice, né? Deu-lhe um tapa na minha cara, me deixou lá sangrando e de repente veio falar, desculpa, volta aqui, ó. Aí eu fiquei com a minha...
Eu não tenho tempo nesse momento. Eu vou ver aqui na minha agenda. A gente também tem que ser um pouquinho mais superior, né, gente? A gente tem que ser nojentinho um pouquinho. Na verdade, minha agenda estava vazia, eu estava em casa vendo televisão, mas eu falei, não, peraí, eu tenho que ser um pouquinho superior, porque ela me maltratou naquela hora. Eu saí de lá esculachada. Então, eu vou ser um pouquinho superior. A gente voltou depois, uma semana depois ali para conversar, e o projeto hoje está evoluindo lá, está fazendo. A gente tem que mostrar para as pessoas. E o problema é esse. Enquanto a pessoa não conseguir ver o que está passando na frente dela, ela não vai conseguir mudar, gente. E a gente tem que mostrar às pessoas. Deixa eu ver aqui, o José falando comigo. Calma aí que o negócio parou aqui. Não adianta ter só ideia. É ter a ideia e flexibilidade de pensamento evolutivo. Sim, é muito importante. Por isso que essa é a questão que eu te falei. A gente tem a ideia, mas a gente não consegue botar a ideia para acontecer. E aí vem a questão. Pô, vem fulaninho que consegue, vem o outro. Por isso que eu falo, sempre agregar. Porque às vezes eu tenho uma ideia maravilhosa, espetacular. Eu falo, gente, eu sei que tem a roda. Existe a roda. Mas eu já vi que a roda, ela é uma coisa que demora um pouco para a natureza absorver esse tipo de coisa. E eu tenho essa ideia, olha aí, a roda. E esse produto, ele é ruim, mas eu estava vendo aí que a gente pode fazer um material diferenciado de árvore, que não sei o que é lá, e as pessoas vão continuar andando de carro, mas eu não sei como fazer isso. Mas eu acho que ia ser legal. Aí, vem fulano, que é outro doido, de natureza, super assim, super aberto, doidão. Cara, Débora, eu achei essa ideia super irada. Esse negócio de trocar o pneu, que é feito com gasolina, sei lá, com petróleo, vamos trocar pela borracha vegetal que a gente extrai de não sei o que lá. Eu falei, cara, que maneiro. Aí vem o outro cara lá e fala, nossa, lá na Amazonas a gente tem uma árvore que não sei o que. Olha só que doideira. A ideia é minha. Mas eu não sei botar essa ideia na prática. E aí chegou um outro doido, todo mundo doido. Eu sou doidona, né? Porque eu via lá rodando a roda, aquela coisa louca, e o outro veio, acrescentou, todo mundo acrescentando, vamos criar. Agora todo mundo teve ideia, mas o negócio é como que a gente vai fazer o produto. Cheio de ideia. Aí a gente vai fazer o quê? Gente, vamos arranjar alguém que trabalha aí com química, alguém que trabalha com planta, porque a gente tem as ideias, mas não tem como fazer a ideia evoluir, não tem como funcionar a situação. E essa é a questão, gente. Aí a gente vai fazendo o quê? Agregando pessoas. Pessoas pensando... O que a gente está pensando aqui? A gente não está falando simplesmente da roda. A gente está falando do meio ambiente. A gente não está falando de uma roda, gente. A gente está falando da natureza. A gente está falando da diversidade. A gente está falando que quantidade de carro que existe com uma roda que quando ficar desgastada vai jogar ali do lado e essa, vamos dizer assim, essa roda vai dissolver, sei lá, é diferente. A gente está pensando na natureza. Em vez de ter milhões de pneus espalhados aí, que as pessoas depois fazem chinelo, vai fazer um monte de coisa, a gente está pensando em quê? Numa natureza perfeita. Numa natureza que a gente tem que pensar nesse mundo que a gente vive. A gente não tem que pensar no que celular que eu vou comprar, qual produto que eu vou consumir. A gente tem que pensar no que... Gente, se a gente só consumir, não deixa de pensar que a gente tem um consumo muito grande, porém, normalmente esses produtos, eles não se desfazem assim. E aí a gente está pensando na roda, uma roda sustentável. Mas eu preciso de gente que faça com que essa roda sustentável aconteça. Olha que eu já dei uma ideia legal. Quem trabalha com natureza aí, ó, já pode fazer uma roda sustentável e vai ganhar uma grana aí, ó. Tem mais ideias aí super irada. E aí, gente, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. Eu olho, Zona Norte, bom dia. Antônia aqui, Denise, preciso de você aqui. Pode mandar uma mensagem, Denise, a gente tenta aí colaborar com você. Patrícia, Pati, show. Adriana, com certeza a prática é totalmente diferente da teoria. Sim! Gente, é super doido esse negócio de prática e teoria. É verdade, sai da zona de conforto e vejo na realidade, lá fora. Sim! Patrícia, humildade sempre. Gente, a humildade, hoje, a gente fala muito nessa questão. Humildade, a gente... Eu não sei, acho que as pessoas estão esquecendo dela. Eu acho que a gente está pensando muito na gente. Apesar da gente trabalhar com um projeto social, eu vejo muito essa questão. A gente pensa muito na gente. Uma vez, voltando aqui a nossa realidade, que eu falo pra caramba, vamos lá, gente. Vamos pro os problemas que a gente tem. Aí eu botei aqui para vocês os nossos problemas, gente. Olha os problemas. Primeiro passo, como eu disse, tempo.
a gente está parada no tempo. Se a gente não mostrar para as pessoas que ficar parada no tempo não vai rolar, o que aconteceu há 20 anos atrás não é a mesma coisa de hoje, não rola. E como eu disse, a gente tem que mostrar para essa pessoa, a gente tem que tirar essa pessoa da zona de conforto, mas não é tirar ela da zona do conforto falando, olha só, filhão, levanta daí, cara, tá vendo que não tá mudando nada? Não é assim. A gente tira a pessoa da zona de conforto mostrando dados. Segundo ponto, o tirar da zona de conforto, gente. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma super, hiper, triple dica. Mas a gente tem que entender que essa sacada que eu vou dar para vocês é uma sacada que muitas pessoas falam, que horror, Débora. Mas é uma sacada que a gente trabalha, que isso está em livros. E essa questão, eu estou falando individual. Por isso que a gente leva essa sacada aí. Vamos lá. Tirar a pessoa da zona de conforto, gente, é de mostrar para essa pessoa dados. Tá? Dados, olha só, o projeto não está evoluindo, a gente viu isso aqui, olha o que aconteceu, pessoas estão desistindo de doar para o projeto, a gente não está mostrando, os resultados do projeto estão ficando menores, a gente está mostrando os dados para essas pessoas. E aí vem o primeiro ponto. Primeiro ponto, as pessoas às vezes falam, mas isso aí é fulano, beltrano, ciclano que não faz o trabalho direito. Ela vai botar a culpa em alguém. E é aquela questão, a culpa é minha, eu boto o que eu quero. Segundo ponto, essa pessoa vai falar, a gente vai criar novas estratégias e a gente sabe que ela não vai criar estratégia nenhuma. E é o segundo ponto. Terceiro ponto, essa pessoa vai olhar e vai falar assim, vocês estão vendo demais. Aí fica presa no tempo. A gente está sempre evoluindo. Olha aí quantas crianças correndo, olha os idosos. Ela sabe que tem problema na instituição, só que ela sempre vê o lado positivo. Ela não tá vendo o lado negativo. E aquela coisa, a gente tem que ver o lado positivo, tá, gente? Mas não adianta a gente ficar vendo, tá pegando fogo. Mas aqui não. Lá pode queimar tudo, mas aqui não tá queimando, então tá tudo bem. Gente, tá queimando tudo. Cai na real. Não, mas o meu lado tá bom. Deixa lá o pessoal se torrar. Deixa lá tudo queimar, mas aqui tá bom. Então, assim, ela pensa no lado positivo. O meu tá bom, eu tô bem, tá acontecendo, tá super de boa. São os 3 pontos que a gente vê aqui. E aí a gente trabalha com ponto mor. O que é o ponto mor, Débora? Pessoa. O que é eu trabalhar com pessoa? Trabalhar com a pessoa, gente, é trabalhar aquela questão de você não é responsável pelo projeto? E aí a gente trabalha com a emoção. O que é trabalhar com a emoção? Você não é responsável pelo projeto? Se o projeto fechar, de quem é a culpa? O que é trabalhar com a emoção? A culpa é sua. Você é que vai ficar sendo mal falado. Você que é a culpada. É doloroso isso? É. É ruim? É doloroso você falar isso para uma pessoa? Também. Mas se a gente não jogar essa estratégia, a pessoa vai fazer o quê? Vai continuar. E quando alguma coisa mais séria acontecer no projeto, ela vai falar o quê? A culpa é de vocês. Porque vocês estavam vendo acontecer e ninguém fez nada. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho, mas vocês, ela vai sempre jogar a culpa no outro. Então a gente trabalha com o ego. Se fechar, a culpa é tua. Ela vai fazer o quê? Caraca, a culpa vai ser minha. Como assim a culpa vai ser minha? Mas pensa bem, se a gente fizer as mudanças que a gente está vendo, que a gente está analisando aqui, você também se dá bem. Você vai ser a pessoa. Você vai fazer... Você não é presidente? Ela não quer sempre ser presidente? Ela não quer sempre mandar no projeto? A gente vai falar, cara, você evoluiu. Você fez as coisas acontecerem. Você fez tal coisa. Gente, eu sei que é chato falar isso para vocês. Eu sei disso. Mas a gente está trabalhando com o ego da pessoa. Porque se ela sabe que ela vai engrandecer, e é aquela questão, eu não quero saber dela. É sério, gente, eu não quero saber dela. Eu quero saber do projeto. Eu tô falando do projeto. Por tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando do projeto. Se o projeto fechar, gente, são tantos beneficiários que vão perder o apoio da instituição. Essa é a questão. Se o projeto fechar, o projeto faz um trabalho muito importante. Com os idosos, com os animais, não importa. A gente está fazendo um trabalho social. A gente está fazendo um trabalho que envolve toda a sociedade. Mesmo que algumas pessoas falam, você trabalha com 30 crianças. O que é 30 crianças? Gente, são 30 crianças, exemplo, de comunidade, que tem um grande potencial de entrar para a criminalidade. Eu sei que tem milhares de crianças ali dentro da minha comunidade, mas eu sei que eu tenho 30 ali que eu vou fazer a diferença. Entendeu o sentido da coisa? E se o projeto fechar, não vai ser 30, não vai ser nenhuma. E eu vou deixar acontecer as coisas. E eu não quero.
Eu tenho, sei lá, 15 idosos que não têm família, que está ali dentro do projeto. Que se eu fechar, para onde eles vão? Vão para aquele... vão para da prefeitura. Vão da prefeitura. E aí, quem conhece da prefeitura fala, meu Deus do céu, não queria que ninguém ficasse ali. Porque tem isso, tem alguns que são desse jeito. Que não adianta, a gente não quer só um espaço para dormir, gente. A gente quer um espaço acolhedor. E o meu projeto tem um espaço acolhedor. E aquela questão, meu projeto, é que eu estou dizendo para vocês o quê? Na questão, eu sou funcionária, eu sou voluntária, eu sou parte desse projeto. É o meu projeto. Entendeu? É o meu projeto, eu estou colaborando com ele. Então, ele é meu projeto. Ele não é o meu projeto porque eu criei, eu fui fundadora, não é isso. É o meu projeto porque eu falo do meu projeto. Qualquer pessoa que chegue para mim e fala, você conhece o meu projeto? Eu falo assim, meu projeto, eu trabalho com ele, é meu projeto. Entendeu? Eu sou voluntária dele, é meu projeto. Entendeu? Eu faço parte, é pertencimento, por isso que eu falo do meu projeto. Mas o projeto sempre é nosso. Então, assim, a gente tem que pensar nessa questão. E aí a gente fala o quê? A gente vai no ego dessa pessoa. Se o projeto evoluir, se o projeto continuar tal coisa, se o projeto fizer tal coisa, aí a pessoa fala assim, é verdade. Se o projeto fechar, as pessoas vão falar que a culpa foi minha. E aí a pessoa começa a doer, porque a culpa foi dela. Mas se o projeto crescer, também foi por ela. Mesmo que a gente saiba que não foi totalmente por ela, foi pela equipe por trás que estava fazendo o trabalho funcionar, porque elas não querem que aconteça nada com aqueles beneficiários. Que ela quer que amanhã não tenha só 20, 30, tenha 100, 50. Então a gente trabalha com o ego dessa pessoa. A gente mostra dados, muitos dados, e se ela não conseguir ver aqueles dados, a gente trabalha com ego. Infelizmente. Eu não gosto muito de trabalhar com isso, não. Mas a gente trabalha com ego. Para que a pessoa consiga entender. Porque a questão da pessoa que fica ali na direção, que fica ali na presidência eternamente, gente, a maioria das vezes é ego. É falar que eu que fiz, é o meu, é criação minha. Isso é ego. Isso não é dizer que ela está fazendo um bem para a sociedade. Ela faz o bem, mas ainda está no contexto de que, se não fosse por mim, nada disso estaria acontecendo. Vem o ego. O ego, às vezes, está muito mais alto do que realmente o trabalho social. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão. Então, quando a gente fala isso, a gente vai trabalhar para que mude o projeto, para que desenvolva o projeto, infelizmente, um pouquinho do ego dessa pessoa. Aí ela vai fazer a transformação. Porque ela não quer ser mal falada. Ela quer sempre ser grandificada. Não sei nem se a palavra existe, mas se não existe, vocês entenderam. Ela quer ser elevada. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho da ideia. Eu não gosto muito de trabalhar com esse ponto, mas eu trago às vezes muito esse ponto e a gente tem transformação. Por quê? Porque a pessoa quer mudar realmente, ela quer fazer a diferença na sociedade, mas ela não consegue ver que o projeto também, se não for mudado, não faz. Aí a gente trabalha com aquele agora vai fechar, e a culpa é tua. Aí a dor bate. Porque ela quer fazer o bem, mas ela também quer estar ali na frente de tudo, entendeu? Deixa eu ver, tem pessoas que acham que trabalhar com rede privada é a mesma coisa de trabalhar na comunidade carente. A realidade é totalmente diferente. Não, Andréa, é totalmente diferente. Adriana, desculpa. Tanto que eu falo aqui, já falei algumas vezes, que quando a pessoa tem aquela questão das faculdades, dos projetos que saem de instituições privadas, de faculdade mesmo, e vai para dentro de comunidade, é totalmente diferente. O projeto chega lá e fala, a gente pesquisou, fez tal coisa, e vamos aplicar na comunidade X. Chega lá na hora, não dá certo. Por que eles fizeram? Eles fizeram trabalho acadêmico. Eles pesquisaram, eles viram alguns dados estatísticos através de jornal, e aí eles fizeram uma coisa. E chegaram lá, a realidade não é essa, gente. Essa questão que eu tô falando para vocês. Eu fiz levantamento na internet, eu fiz levantamento de dados estatísticos, mas eu fui para campo. Eu fui ver os projetos sociais. Eu cheguei em grandes instituições, fui lá ver o que as grandes instituições, muitas pesquisas fazem de grandes instituições, e pequenas instituições, poucas instituições fazem pesquisa delas. E eu fui atrás das pequenas instituições para ver o que elas faziam, o que deixavam de fazer. E aí foi essa questão. E eu fui analisando o porquê de que acontecia que projetos rapidamente cresciam, e não é, gente, simplesmente, que eu estou falando simplesmente no contexto de, é porque eles têm recursos financeiros, eles têm isso, pode até ser. Mas eu estou vendo hoje que tem projetos que estão crescendo de uma forma que, tipo assim, conhecimento, gente. É você chegarem nesse nesse campo de batalha preparado. E eu vejo que as pessoas não chegam preparadas. Entendeu? Então, normalmente, se você não chega preparada, sabendo quais são as armas, modo de dizer, tá, gente? No contexto de
quais as leis, quais as estratégias que eu vou usar, quais são os planos, quais o planejamento que eu vou usar para essa realidade de terceiro setor, a coisa não flui. A coisa vai fluir? Vai, mas ela vai fluir naquele jeito capenguento, molenga, não vai conseguir ser o que a gente espera. É porque a gente não conhece esse campo de batalha. Entendeu? Então, vi que muitos projetos vêm com essa questão da boa vontade, na questão de mudar o mundo, mas não adianta a gente ter a boa vontade e não ter conhecimento do que a gente faz. E foi o que eu pesquisei e que eu vi aqui. 90% dos projetos que eu fui, a pessoa tinha 100% boa vontade, mas 90% deles não tinha conhecimento na área social. E aí, quebra a situação. A gente tem que entrar nesse campo de batalha com conhecimento, com foco de crescimento. Eu não quero durar 1, 2, 3 anos. Eu não quero ter um impacto com 3, 4 crianças, 2, 3 idosos, 15 animais. O foco é entrar no campo de batalha pensando já amanhã. Eu quero ter 100, 200, 300, mas estrategicamente pensando. Bem planejado. Entendeu isso da coisa? E essa é a questão. A gente faz a coisa acadêmica, chega numa comunidade, não viu os indicadores, não vê as necessidades, não viu nada. Não sabe quem é aquele público. O negócio vai o quê? Não funciona. Entendeu isso da coisa? Bom dia, Eliane. Deixa eu aí. Ah, tá. Patrícia. Oi, Débora. Já estamos caminhando. Vem aí o bazar do Projeto Acolher. Daqui a um mês. Peraí. Como você ensinou para organizarmos certinho. Ah, legal, Patrícia. Que show. Show, que bom. Depois você me diz aí, dá um feedback como foi o bazar. Se você tiver alguma dúvida, você fala aí, para a gente fazer o bazar acontecer, ter recursos aí para você fazer o trabalho cada vez melhor. Hoje é que mais se vê o ego. É norma, sempre, realmente. E desse jeito mesmo, muito pensam que se o projeto fechar, tanto faz. Não pensam que são pessoas que dependem do projeto para ser um... Mas... Sim, Adriana, isso é verdade. A gente tem que pensar nessa questão. Quando eu entrei nessa realidade de projeto social, gente, porque foi assim, eu trabalhava dentro de um projeto, quase 8 anos, e de repente eu fui para um curso, do nada, gente, do nada. Depois eu já sempre participei de assembleias, palestras, tudo que tinha que fazer para cada vez mais melhorar, para dar, botando meu trabalho ali da melhor forma possível para a instituição. E não na questão de eu ser contratada, nada disso. Porque eu pensava sempre no contexto do meu trabalho profissional e, claro, no trabalho que eu estava fazendo para aquelas famílias de dentro da instituição. Então, sempre tá ali fazendo curso, que sempre vem coisa nova, né? Que o negócio a gente acha que não é, mas sempre vem coisa nova. Essa é a questão. Sempre tem que estar mudando alguma coisa, sempre aperfeiçoando. E aí eu fui fazer um curso de capacitação para o terceiro setor. Gente, quando eu fiz o curso, praticamente eu já conhecia quase todo mundo de vista. Porque eu via as pessoas nos outros seminários, nas outras assembleias, palestras, esse tipo de coisa. Mas, gente, quando elas começaram a contar a história do porquê criar o projeto, eu falei, caraca, o meu projeto não foi criado assim. Aí aquela questão, o projeto que eu trabalhava, não foi criado dessa forma. Você criar um projeto por uma necessidade, por uma coisa que você passou, por uma coisa que você vivenciou, e não é vivenciou na questão, nossa, eu estava levando meu pai para o hospital, e aí eu vi uma criancinha que aconteceu isso. E aí eu resolvi fazer o meu projeto. Não foi assim. A questão foi o meu filho, foi a minha mãe, aconteceu isso comigo. O projeto foi criado nesse contexto. E o projeto que eu estava foi criado dessa forma. Eu vi que acontecia isso com a criancinha, eu fui lá e resolvi fazer. Ela não estava na pele. Ela só achou, cara, eu não achei aquilo justo, eu vou lá e fazer o meu projeto. Entendeu? Olha a diferença. Aquela questão é, eu tive oportunidades e eu quero mudar o mundo. Foi como aconteceu com o projeto que eu trabalhava. E os projetos que eu estava naquele curso foi, eu vivenciei aquilo e eu não quero que aconteça mais isso com as pessoas. É muito diferente, gente. Eu não sei vocês aqui, a criação do projeto de vocês, mas quando eu escutei a criação do projeto das pessoas, eu me dava vontade de chorar. Porque eu pensava, gente, eu tive uma infância difícil. Não vou falar que eu tive uma infância difícil, não, gente. Eu tive uma infância muito feliz. Mas aquela questão, eu tive uma infância feliz com as minhas, com o que eu tinha. Eu não tive assim, nossa, eu tive bicicleta, eu tive computador. Eu tive, depois de um bom tempo, computador. Eu nunca tive uma bicicleta, assim, no contexto sozinha. Minha bicicleta era minha e do meu irmão. A minha irmã é mais velha, então a bicicleta era dele, e depois veio pra mim. É assim, tive boneca? Tive boneca lá. Eu ganhei uma boneca Barbie, com meu sonho de consumir até boneca Barbie. Minha madrinha me deu uma boneca Barbie. Meu pai não podia comprar uma boneca Barbie. Mas deixei de ter? Não. Quando eu fiz uma certa idade,
A minha mãe foi lá e começou a ter as Barbie falsificadas, né? Aí a minha mãe foi lá e comprou umas Barbiezinhas falsificadas pra mim. Já tava na promoção, a gente já tinha um recursozinho melhor. Eu tive uma infância legal. Eu não tive tão naquela coisa que as crianças têm hoje. Eu quero hoje, eu vou ter hoje. Não foi assim, mas foi de boa. Mas quando eu vejo a realidade hoje das crianças do projeto que eu vejo, que eu trabalho, é diferente da minha realidade. E essa é a questão. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas dessa forma. Eu não sei quando você fala, poxa, eu quero ter uma coisa e você demorar anos para ter. Eu tive. Demorei alguns anos, sim. Na época lá que todo mundo teve computador, lá na escola, todo mundo teve. Eu não tinha. Mas o que a gente pode fazer? Mas assim, papai disse que a gente ia ter um dia. E teve. Mas entendeu? E a gente viu uma necessidade muito grande. E é aquela questão que a gente está falando aqui. A gente não sabe qual é a realidade. E foi ali que eu vi a realidade daquelas pessoas. Eu falei, caraca, que doideira, gente. A minha realidade não é essa. Eu sou totalmente diferente dessas pessoas. Eu tenho voluntários, eu tenho recursos, eu faço eventos todo mês. Caraca, eu tinha uma realidade totalmente daquelas pessoas. E aí, quando você escuta a realidade da pessoa, você escuta o porquê, o como, o quando, e você fala, de repente, vou fechar o projeto, porque não tem como mais ficar com o projeto, porque eu já não tenho mais recurso de como tirar do meu bolso para manter o projeto, e eu vou fechar, vou deixar 250 pessoas na mão. Cara, isso é irreal, gente. E as pessoas não entendem isso. A gente tem que entender que um projeto social é uma empresa, gente. Você já imaginou uma empresa fechar? A gente está no meio de uma pandemia. A empresa fecha, são 200 famílias que estão ficando sem recurso, porque aquele pai ali ficou desempregado. E a mesma coisa quando uma instituição fecha. Por isso que a gente fala, instituição não é para a pessoa ficar acomodada dentro do projeto. Instituição é a gente desenvolver pessoas, indicando a ela que, olha, você está tendo uma cesta básica hoje, mas você tem que correr atrás, aqui tem suas oportunidades, aqui são as leis, que você pode seguir sozinha depois. Mas imagine uma empresa que fecha, o cara perde 20 anos de trabalho. É quase a mesma coisa. A pessoa ali está começando a se estruturar dentro do seu projeto e, puf, fecha. Cara, meu mundo caiu. É o que acontece dentro do projeto social. Meu mundo cai. A pessoa está passando por um trabalho psicológico, a pessoa está fazendo um trabalho fisioterapêutico. Eu não sei qual é o objetivo daquela instituição, mas ela fecha do meio do nada? Gente, é pesado demais. É pesado para quem está como beneficiário e é pesado para quem é da direção, para quem idealizou, para quem está sendo responsável ali. Porque ela sabe que a responsabilidade era dela. E aí o psicológico dessa pessoa também fica abalado, não é só do beneficiário não, gente, daquela pessoa também, porque a pessoa fala, a responsabilidade era sua. Você era responsável por 200, 50, 30, 10 pessoas. E isso é pesado. Por isso que a gente está aqui, gente. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. Eu não quero que outros projetos façam isso. Eu não quero que nem vocês, psicologicamente, fiquem arrasados, porque o nosso psicológico aí, vocês sabem, depressão, esse tipo de coisa, trabalha com o nosso psicológico, e ao mesmo tempo eu não quero que outras pessoas parem seu tratamento, parem o seu desenvolvimento. Não quero. Então a gente junta o útil com o agradável. A gente faz um projeto bem estruturado para que a gente possa captar recurso, para que a gente possa fazer o nosso trabalho direito. Mas como eu disse para vocês aqui, a gente tem que mostrar para as pessoas o quanto o nosso projeto é bom, o quanto a gente faz a diferença. E esse é um dos pontos que a gente vai falar aqui. A gente não sabe de que o projeto vive de doação e que a gente tem que pedir doação e a gente também tem que saber para quem a gente pede. É um dos grandes erros dos projetos. E isso tem a ver com a falta de nosso crescimento. A gente pede, às vezes, para as pessoas erradas. A gente tem que pedir para todo mundo, mas a gente, às vezes, investe na pessoa errada. E a gente não tem que investir na pessoa errada. A gente tem que investir nas pessoas certas. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu falo pra caramba. Estou saindo da presidência do meu projeto, com pesar, porque o sucesso da instituição é o foco. Com certeza, Denise, com certeza. A instituição, o foco é a instituição crescer cada vez mais. É verdade. Às vezes o projeto não tem recurso, mas está crescendo. Sim, sim. Foi o que aconteceu comigo. Um filho após um campeonato paulista, o diretor olhou para cerca de 20 meninos com o sonhos de serem jogadores. E falou, vão trabalhar futebol, acabar para você virar todos saírem chocados. Desolados da sua, peraí que acabou aqui, surgiu o projeto social. Manchete da Bahia. Mas gente, isso é bom, a gente tá ali, a gente cria porque a gente vê uma necessidade, a gente vê um sonho ali, e são pessoas que vão colaborar com a gente.
Não tem como a gente dizer que não dá, não tem colaboração. Tem colaboração, gente. E como eu falei, primeiro foco, primeiro erro aqui, a gente não ter visão, a gente ficar parado no tempo. Segundo ponto aqui, a gente não saber captar o recurso. Como eu disse, gente, recursos. O que são recursos, Débora? Pessoas. Primeiro ponto, gente, são os nossos voluntários. Pessoas que vão dar tempo, pessoas que vão dar conhecimento, pessoas que vão dar habilidade pra gente. Gente, como eu disse, você dá o tempo para alguém, nossa. Alguém chegar para você e falar assim, Débora, Patrícia, Paulo, aqui a galera que tá aqui vendo a gente, chegar e falar, olha só, eu vou vir aqui trabalhar com você toda quarta-feira e vou ficar com você 4 horas. Cara, o cara tá dando o tempo dele. Ele poderia fazer milhões de coisas, mas ele falou, quero estar aqui junto com vocês. Olha só, o cara tá dando o que é mais precioso na vida dele. Ele podia estar estudando, ele podia estar num curso, ele podia estar fazendo milhões de coisas. Mas ele falou, não, eu quero colaborar contigo, eu quero dar o meu tempo. Eu vou dar aula de futebol, eu vou fazer a parte administrativa, eu vou mexer nas redes sociais, não importa o que ele vai fazer. Ele está dando tempo para você e a habilidade que ele tem para desenvolver o projeto. Primeiro recurso nosso. Segundo recurso, produtos, serviço, espaço físico. Produtos, galera, olha só, eu estou precisando de caneleira, eu estou precisando de chuteira, eu estou precisando de alimentos, eu estou precisando de ração, eu estou pedindo. E a galera vem me dando. Recursos, produtos. Gente, estou com um problema aqui com o computador do projeto, estou com um problema aqui com a manutenção dos ar-condicionados. Aí vem um cara e fala, pô, Débora, conserta o ar-condicionado, vou lá no teu projeto ver o serviço do cara, é R$150. E ele fala assim, não, faço para você, Débora, vou dar uma limpeza aí rapidinho, vou trazer um produtinho aí, vou botar aqui rapidinho, a gente... Tem água aí, não tem? Não tem. Tem mangueira? Não, mangueira não tem, não. Mas eu consigo a mangueira, não tem problema não. Carlos, eu consigo a mangueira. Fechou? Não, Débora, tá bom. Se tu não conseguir a mangueira, tu me avisa que eu vou pegar aqui com o meu vizinho. Pô, Carlos, geral. Cara, o cara tá te dando um serviço de limpeza do ar-condicionado. O outro tá te dando o serviço da manutenção dos computadores. Serviços. E a gente não nota isso. Segundo ponto aí. Deu produtos, deu serviços, espaço físico. Às vezes, o espaço de fazer, como a Patrícia que falou com a gente aqui, não sei nem se a Patrícia é certa, tá, gente? Mas acredito que seja, porque ela falou de futebol. Pô, ela conseguiu um espaço ali, da prefeitura ceder um espaço dela ali para praça, para jogar futebol. Espaço físico. Fulaninho de tal, a gente tem um projeto que acontece dentro da igreja, ali nas salas de catequese ali da igreja, o projeto acontece toda noite do pré-vestibular comunitário. Espaço que a igreja cedeu para vocês. Se vocês estivessem fazendo em outro lugar, teria que pagar. A igreja cedeu o espaço porque acredita no trabalho de vocês. Se fosse alugar o espaço, sei lá, 600, 700, sei lá, R$1.000. A igreja falou, não, pode usar as 3 salas aí da instituição, faz o pré-vestibular de vocês, quanto mais gente tiver, a gente está aí. A igreja está lá fazendo bem, porque ela quer fazer o bem para a comunidade, mas ela, cara, eu não sei fazer isso. Eu não sei, o que eu posso te ajudar é te dar o espaço da igreja. Aí tu fala assim, show, pastor, show, padre, vamos usar isso aí. E usa o espaço. Está aí o nosso segundo ponto. E o terceiro ponto, gente, o terceiro ponto é financeiro, é dinheiro, que é um dos últimos recursos que chegam no projeto. Por que os últimos recursos, Débora? Porque a gente está falando aqui, gente, de recurso financeiro mensal. Eu não estou falando de recurso de fazer bazar, bingo, leilão. A gente está aqui no recurso financeiro também, tá? Mas essa questão que eu estou falando do recurso financeiro é a questão da pessoa acreditar na instituição e falar, eu quero contribuir mensalmente com R$10. Eu quero contribuir com R$20. É esse que a gente está falando. O recurso mensal da pessoa acreditar no seu projeto e falar, eu vou contribuir mensalmente com 10, 15, 20, 30, 50 mil, sei lá quantos reais com o projeto. Esse é o recurso que eu estou dizendo aqui. Porque quando a gente fala bingo, bazar, leilão, isso eu falo de sustentabilidade da instituição. A gente tem que fazer sempre. Bingo, bazar, brechó, leilão, isso a gente tem que fazer no nosso projeto. A gente não pode esquecer disso. Mas a gente pensar que quando a gente faz bingo, bazar, brechó, leilão, a gente também tem aquele recurso maravilhoso que eu falei para vocês. Lá da frente, pessoas que são pessoas que acreditam na instituição e elas vão participar do bingo, elas vão comprar o convite do bingo, elas vão comprar o convite do leilão, elas vão comprar o convite não sei de onde, elas vão para o seu evento porque elas acreditam que elas tendo aquele evento que vai ser legal, que elas vão comer, que elas vão beber, que elas vão poder confraternizar,
e ainda vão pagar por isso 30, 40, 50, 100 reais. E elas sabem que vai ser um evento legal e elas vão estar contribuindo para o projeto. Tá vendo qual a diferença? Entendeu? Isso são coisas que a gente tem. Isso a gente tem que entender. Que esses são os recursos do projeto. Se a gente não entender essa questão e falar recurso é só dinheiro, esquece, gente. Vocês ainda não viram o que é um projeto social. E o primeiro que eu disse para vocês são pessoas. As pessoas que estão dentro do dentro do projeto, no nosso, que eu falo sempre nosso, porque eu gosto de falar, a gente está ali contribuindo, está dentro do projeto e ela está ali contribuindo com o tempo e com a habilidade dela, ela também contribui com a divulgação. Ela é uma captadora, porque ela está o tempo todo falando, gente, precisa de cesta básica, o projeto precisa de alimento, o projeto precisa de ração, o projeto precisa de mais pessoas para contribuir. Cara, ela é a nossa captadora. O nosso voluntário é o nosso captador. O nosso voluntário é o nosso divulgador, recebe campanhas, ele passa para todo mundo, ele curte, ele compartilha, ele fala. E a gente esquece disso. E aí foi o ponto que eu falei para vocês, que foi o segundo ponto aqui. A gente não sabe pedir. A gente não sabe para quem pedir. E a gente não está valorizando essas pessoas. A gente valoriza coisas que, eu quero parceria com o governo, aí fica lá embaixo. Mas e a galera que está aqui com a gente? E os nossos comerciantes que estão em volta do projeto? E os nossos beneficiários que estão ali o tempo todo com a gente? E os nossos voluntários que contribuem tempo com a gente? Gente, eles fazem tanto pra gente. A nossa equipe que tá ali, a gente não valoriza essas pessoas. A gente acha que aquelas pessoas já estão ali, ótimo, já estão ali, vamos ficar satisfeitos e vamos focar lá no governo. Vamos focar lá na empresa X. A gente pensa lá na frente e a gente esquece as pessoas que estão aqui. É um dos nossos erros. E essa questão tem a ver com valorização, tem a ver com fidelização, tem a ver com motivação. Se a gente não valoriza quem está perto da gente, elas fazem o quê? Elas vão embora. E por isso que a gente tem a perda de voluntários, por isso que a gente tem perda de doadores, porque a gente não valoriza quem a gente já tem. Isso é um dos grandes erros dos projetos. Entendeu o sentido da coisa? Por isso que a gente não cresce. Porque a gente sempre quer arranjar coisas novas. Só que arranjar coisas novas, gente, é difícil. Por que a gente não valoriza o que a gente tem e tenta arranjar coisas novas? Isso é uma estratégia. Vamos valorizar o que a gente tem. Sempre. Valorizando o que a gente já tem, a gente começa a ver coisas novas. Mas a gente tem aquela questão. A gente só valoriza quando a gente perde. Aí a gente fala, caramba, o projeto não tem recurso, o projeto não tem voluntário, o pessoal foi embora. Por quê? A gente só valorizou quando a gente perdeu. Isso é um grande problema para não ter crescimento no seu projeto. E mais uma vez, gratidão. E aqueles que não vão me ver mais porque estão atarefados, uma boa semana para todos vocês. Tchau, tchau, gente.